Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero contar um pouco sobre a minha história com diabetes, a minha vida com diabetes, desde o meu diagnóstico, período que eu negligenciei minha doença, o que eu tive que mudar no meu estilo de vida por conta da doença, por causa da diabetes e como que é a minha vida hoje, que eu estou buscando me aceitar mais, entender mais sobre a doença, buscar tratamento de uma forma melhor. Eu quero compartilhar um pouco com vocês como é que foi essa minha experiência com diabetes ao longo dos meus 6 anos de diagnóstico. Então, vamos começar a falar sobre o período do diagnóstico. Vamos lá. Bom, para falar do meu diagnóstico foi no dia 5 de novembro de 2017, 6 anos atrás. Meu diagnóstico foi apenas 4 dias depois do meu aniversário e ele veio com uma cetoacidose diabética, que é a acidez no sangue devido ao acúmulo de glicose. O que aconteceu para eu ter esse diagnóstico logo depois do meu aniversário, esse presente de aniversário? A história do meu diabetes foi que no meu aniversário, eu com 14 anos ali, fazendo 14 anos, queria muito poder comer tudo que eu queria, me alimentar com as coisas que eu gosto, estar ali fazendo as coisas que eu gostava, porque na época eu gostava muito de comer, eu era um pouco sedentário e gostava muito de comer besteiras, açaí, hambúrguer, pizza. Então assim, foi um dia que eu passei fazendo tudo que eu gostaria, comendo hambúrguer, café da manhã na cama, tomando açaí, jantando pizza. Então assim, foi um dia de muito exagero. E aí, basicamente, desse dia, eu passei a beber muita água, fiquei muito cansado, não consegui levantar da cama, bebia muita água, assim, questão de 7, 8 litros por dia. Eu ia ao banheiro várias vezes à noite, então assim, 3 vezes durante a noite eu já fui ao banheiro. Muitas vezes também eu tinha dificuldade de fazer atividades básicas, então assim, o cansaço estava muito aparente. E minha família relatou que eu estava muito magro, estava dando para ver meus ossos assim do rosto, eu tinha perdido muito peso. E aí eu tava passando mal nisso, a gente foi buscar ajuda, né, no hospital. Foi no dia 5, minha mãe falou assim, não dá pra continuar desse jeito. E aí a gente foi no hospital, fizeram pressão, perguntaram o que tinha acontecido, e aí decidiram fazer minha glicose. Quando fizeram minha glicose, eu tava com a glicemia high, que o aparelho chegou nem a medir. Então assim, mais de 500 de glicose. E aí eu fui internado, passei 2 semanas internado no hospital da Reddor, no Rio de Janeiro, e saí do hospital com um diagnóstico de uma doença que eu não entendia, ter que tomar um remédio todo dia, várias vezes ao dia, ter que furar meus dedos várias vezes ao dia, e sem noção nenhuma de como que seria meu futuro, porque eu tinha acabado de fazer 14 anos, 13 anos, se eu não me engano, e tava com um desafio pela minha frente, que era diabetes. Então, assim, meu diagnóstico foi bem complicado e eu acho que eu levei tempo para entender o que era a doença, o que eu estava enfrentando, o que eu ia ter que aprender a conviver com ela, né? Levou bastante tempo, mas as coisas foram melhorando. Bom, agora para falar do período aí do meu meio de tratamento, que é uma época de negligência na minha vida. Foi uma época que eu consegui regular um pouco meus exames, eu consegui entrar dentro de uma faixa de controle, mas foi uma faixa de controle meio falsa, porque você tem como maquiar os exames da diabetes passando mal. Quando você passa mal de glicose baixa ou você tem muita glicose alta e você tem muita glicose baixa, a tendência é ter uma média dentro do padrão. Só que o problema é que você tem muita variação. Então, no meu diagnóstico, na minha diabetes, né, eu tive muito tempo tendo glicemias boas, assim, glicemias, hemoglobinas glicadas razoáveis. Tive 7, 6,9, 6,8, 7,1, que são glicemias ok. E na época do diagnóstico eu estava achando que estava tudo bem. Mas a real é que eu estava passando mal, eu aplicava insulina demais, tinha hipoglicemia, aí depois comia demais, tinha hiperglicemia, ficava sempre nessa variação muito alta. Então, assim, foi um período de bastante descontrole, de dificuldade de levar diabetes, e foi basicamente, assim, uns 2, 3 anos nesse sentido, de levando diabetes de uma forma meio relaxada, sem realmente entender que é preciso um esforço. Não é nada de outro mundo, mas é preciso dar uma atenção para a condição, para a doença. Se assumir ela de uma maneira responsável. E eu acho que muito pela imposição dessa responsabilidade em cima de mim, de uma coisa que eu nem entendia muito bem, eu acabei negligenciando e não cuidando.
Então, assim, com meus 14, 15 anos era eu quem tinha que aplicar minha insulina, contar carboidrato, tentar entender mais sobre a doença, procurar saber. Então, assim, foi um motivador para eu negligenciar com aquela idade, pouca responsabilidade, negligenciar a doença e ter que aprender na marra, que certas coisas não dá pra gente ficar deixando de lado. Então, assim, esse foi o período da minha negligência. Foi um período em que eu deixei muito de lado, acabei levando de qualquer jeito meu tratamento. E hoje em dia eu me arrependo bastante disso, gostaria de ter me cuidado mais. Mas também eu acho que as coisas precisam piorar para depois melhorar. Foi um período de piora que veio para me trazer uma melhora agora no futuro, na frente, né, que é o momento atual. E aí hoje eu estou buscando mais saúde. Então, e eu quero falar um pouco também sobre o que a diabetes me trouxe de mudança de estilo de vida. Vamos falar disso. Para falar em mudanças no estilo de vida, eu acho que a principal mudança que o diabetes trouxe para minha vida foi a questão do exercício físico. Porque eu, como eu falei no início do vídeo, eu era sedentário, eu gostava muito de comer as coisas. Eu provavelmente teria uma tendência a ter sobrepeso, obesidade, se eu não praticasse exercícios físicos. E na época eu não praticava, não tinha esse hábito. Então, assim, foi uma coisa que me motivou a buscar saúde. Com o diabetes eu comecei a praticar vôlei de praia e com isso eu comecei a jogar campeonatos internos lá da escolinha, pratiquei muito vôlei de praia, gostei muito e acabei buscando um esporte como uma via profissional. Tentei seguir como esportista, como atleta. Cheguei a fazer peneira para o Botafogo, não passei. Se eu não me engano, eu fiz uma peneira do Flamengo também, eu não passei. E eu fiz uma peneira no Fluminense e eu passei no Fluminense. E aí no Fluminense eu joguei um ano federado pelo Fluminense. Joguei Taça Paraná, joguei alguns campeonatos. Treinava muito com o pessoal, então assim, um ritmo muito intenso, academia, sempre me exercitando. E aí acabei me engajando com o esporte. Na minha volta para Belo Horizonte, lá em 2019, eu busquei o Sada Cruzeiro, joguei um ano pelo Sada Cruzeiro, um ano e pouco. Acabou que a gente não jogou muito por conta da pandemia, né? Foi o período de recessão, todo mundo ficou em casa, aquela coisa toda. Mas eu busquei sempre o esporte, acabei me dedicando. Depois do Cruzeiro, infelizmente, por um corte de verbas, eu fui jogar vôlei de praia de novo. Cheguei a jogar um campeonato brasileiro representando Minas Gerais. E depois disso, eu acabei migrando para corrida. Também deixei o vôlei de praia de lado e hoje em dia eu tô correndo. E entre o vôlei de praia e a corrida, eu fiz um pouco de musculação voltada para o bodybuilding. Mas hoje em dia eu tô com a corrida. Então a diabetes trouxe para minha vida essa questão do esporte. Hoje o esporte faz parte ativamente da minha vida. Não tem uma semana que eu não deixe de fazer exercício. Quase nenhum dia eu deixo de fazer exercício. Acho que tem um dia da semana que eu não faço nada para descansar, porque o corpo precisa de descanso. Mas o exercício se tornou parte da minha vida e é uma parte que eu gosto. Então assim, mesmo com os pontos negativos da diabetes, também me trouxe coisas boas, que foi o exercício, foi cuidar do meu corpo, foi buscar a minha melhor versão. E também me trouxe outras muitas virtudes graças ao esporte profissional, digamos assim, esporte de base, né? Então, hoje em dia eu tenho muita disciplina, muitas coisas graças ao esporte. Então, isso foi um fruto do diabetes, né, do meu diagnóstico. E agora vamos falar um pouco sobre atualmente. Vamos falar como é que está a minha condição hoje, minha vida com diabetes atualmente. Bom, e como é que está meu tratamento hoje em dia? Hoje em dia eu faço utilização da insulinoterapia com canetas, então eu faço múltiplas aplicações de insulina no dia, utilizando canetas de insulina, e eu estou buscando muito mais me cuidar mesmo. Eu estou engajado com o processo e esse é o primeiro passo para você conseguir se cuidar com diabetes, é você estar engajado no processo de se cuidar. E hoje em dia, então, eu estou muito mais voltado para isso, de buscar ter uma melhor qualidade de vida com diabetes ao longo do tempo, né? Porque o diabetes ela é uma doença que tende, pelo menos a diabetes tipo 1, que é o meu tipo de diabetes, tende a afetar a gente no longo prazo. Então, assim, a minha ideia hoje é me cuidar para que no futuro eu possa ter uma vida de qualidade. Então, hoje eu estou cada vez mais buscando entender o meu corpo, entender a minha condição, né? A minha diabetes, como é que ela se comporta, porque é importante a gente entender que mesmo tendo uma linha geral de como que é o diabetes, cada um reage de uma forma, cada um tem um corpo. Então, assim, a gente tem as nossas condições, as nossas reações. É muito singular, entra a singularidade nessa questão.
porque biologia não é exato, não é uma coisa matemática. 2 mais 2 igual a 4. No diabetes, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4. Então, assim, é você se conhecer e é esse o processo que eu tô passando agora. Eu tô tentando viver o melhor da minha vida, correndo, fazendo academia, fazendo os meus esportes, estudando para passar em medicina, buscando aprender outras coisas, fazendo as coisas que eu gosto, me alimentando nos fins de semana que estão planejados com coisas que eu gosto, fazendo minhas coisas, mas não deixando de cuidar da minha diabetes, de procurar estar bem, estar saudável. Então hoje eu acho que eu estou num momento, depois de 6 anos de diagnóstico, em que eu estou buscando me aceitar, eu estou buscando entender a minha diabetes, eu estou falando da diabetes, eu converso sobre a diabetes, e eu acho que cada vez mais eu vou querer buscar mais saúde. Eu acho que esse é o ponto principal para quem tem diabetes, buscar saúde. Tomar uma decisão própria de querer buscar melhorar a própria saúde constantemente. E é isso que eu tenho feito atualmente. Eu tenho buscado me cuidar para poder ter uma vida de qualidade ao longo do tempo, poder ajudar outras pessoas dentro da medicina. Mas para isso eu preciso me cuidar. E é isso que eu estou fazendo hoje com a minha diabetes. Eu estou entendendo que ela está aqui, que ela existe, que ela precisa de atenção, mas que ela não precisa me limitar de fazer as coisas que eu gosto. É só preciso tomar cuidado com a própria saúde, mas que eu posso fazer tudo o que eu quero. Desde correr, nadar, pedalar, até comer um açaí com a minha namorada, sair de noite, tomar álcool. Nada disso eu tenho que deixar de fazer por conta da diabetes. Claro que não é saudável para todo mundo, assim, certas coisas como tomar álcool, comer muito fora de um padrão saudável, mas não é algo que eu tenha que deixar de fazer por causa da diabetes. Então, assim, a diabetes não vai me limitar. E eu espero que se você tem diabetes, está vendo esse vídeo, tem um diagnóstico recente, está passando por dificuldades, saiba que a gente está junto e que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Conte comigo porque você precisar. E a diabetes não limita ninguém. A gente precisa se cuidar, mas a gente é uma pessoa normal. A gente consegue fazer tudo. Então, assim, essa é a minha visão sobre diabetes hoje em dia. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu falei um pouco sobre minha doença, né, o meu diagnóstico de diabetes tipo 1. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em mais vídeos falando sobre diabetes, mostrando mais sobre minhas corridas com diabetes, minha rotina diária, assim, de cuidados com a diabetes, como é que é a minha vida, eu posso fazer mais vídeos. Eu preciso que vocês comentem aqui embaixo para eu saber o que vocês têm interesse em saber sobre esse mundo. Se vocês quiserem saber também informações mais técnicas, como é que funciona a doença, o que acontece, deixa aqui embaixo. Deixa sugestão do que você quer ver relacionado mais a essa parte de diabetes, que eu posso trazer, fazer um esforço de estudar, procurar conteúdo para poder trazer para vocês. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Falou!